Olha, você está acompanhando o nosso programa, o Lucas Fiuza vai conversar com a gente agora, como eu já falei, ele é ex-secretário nacional do Ministério do Turismo, e vamos falar sobre as eleições 2022 e a atual situação política, principalmente aqui do nosso querido estado do Ceará. Ele é ex-presidente do PSL aqui em Fortaleza e apoiador do Jair Bolsonaro. Foi nomeado como ministro substituto pelo próprio presidente. Inclusive, começar a nossa entrevista, Lucas, a gente vai falar sobre política, mas falar sobre a politização da pandemia. Como é que você entende aí a situação do atual governo aqui no estado do Ceará, no manejo dessa situação de crise que nós tivemos agora, nesse pouco mais de 1 ano e meio de pandemia no estado do Ceará? Excelente pergunta, Eduardo. É muito bom a gente abordar esse assunto sem arrodeios, porque o que a gente vê? Na pandemia, o governo do Ceará, em muitos momentos, agiu politizando a pandemia, alimentando uma guerra política e colocando isso acima até mesmo dos interesses da saúde das pessoas. Nós vimos isso nitidamente em vários episódios. A questão dos lockdowns, né, sem ter nenhum tipo de fundamento científico sério, nada que justifique uma medida tão radical como essa, foi assim uma amostra de uma sanha de tirania que a gente nunca tinha visto antes, ou seja, tudo que acusavam o que o presidente Bolsonaro eventualmente iria fazer antes de ser eleito foi o que fizeram, né? Ao passo que tudo que o governo federal colocou que era necessário ser feito, o tempo está mostrando que é procedente, né? Você tratar as pessoas imediatamente é algo que está ficando cada dia mais claro que é imprescindível fazer isso, né? E atender às necessidades independente de diferenças políticas. Ou seja, o governo federal enviou recursos em um volume jamais visto, independente da diferença política entre qualquer estado para atender a pandemia. Aqui no Ceará não foi diferente, recebemos muito dinheiro, né? E mesmo assim aplicamos essa medida muito danosa para os cearenses, que é fechar tudo, né, estendendo o dano para o pior, a parcela da população mais prejudicada, sem dúvida, foram as crianças, né, que ficaram sem estudar, e a gente sabe que isso vai provocar danos aí durante anos. Bacana. A sua atuação política aqui, como já fica muito bem clara, é de apoiador do presidente Bolsonaro, uma ligação mais à direita. Concorreu a algum cargo eletivo aqui em Fortaleza, Lucas Fiuza? Você já fez uma concorrência aí a vereador, deputado? Se não tem essa pretensão política? Eu nunca fui candidato, né? Eu nunca me tinha me envolvido com política até existir essa possibilidade de eleição do presidente Bolsonaro, porque enxerguei nele finalmente uma opção competitiva, que não era a mesma coisa que a gente tinha por aí. Então, comecei esse trabalho e cheguei a ser ativista, participei do partido, como você bem mencionou, no PSL, contribuí, fiz uma atividade realmente de ação política ativa, porque realmente acreditei que é o momento de fazer isso, e no Ceará é necessário. Nós temos pouquíssimas pessoas com disposição para dedicar esse tempo de fato, porque é trabalhoso. Você, como jornalista, acompanha, sabe que há todo um desgaste pessoal para se envolver com isso, e no decorrer dessa trajetória não houve ainda nenhuma oportunidade concreta para realmente ser candidato, né? Especula-se como vai ser as eleições do ano que vem, ainda há muitas indefinições. A gente vê essa questão de decisões com relação ao partido que o presidente vai. Nós estamos vendo aqui como é que está sendo a articulação da própria direita, né, da oposição no Ceará. Estamos vendo um movimento de união bem interessante, né? Depois de muito tempo a gente está vendo que há uma movimentação na direita, na oposição do Ceará, para que haja finalmente uma união para candidaturas, para uma chapa forte o ano que vem. E eu estou animado, assim, no momento ainda não há nenhuma definição se eu vou ser candidato, se eu não vou, né, até mesmo porque não tem definição de partido, mas sem dúvida eu estou à disposição das lideranças aqui da oposição e do povo cearense para o que for necessário. Eu não vou abrir de nenhuma missão, mas também confesso para você que isso não é algo que eu tenho como meta de vida, eu vejo mais como missão. Como é que você tem acompanhado, na ótica da direita, os trabalhos relacionados à CPI da pandemia em âmbito nacional? Olha, eu tenho acompanhado com muito pesar, muito sinceramente,
tenho ficado muitas vezes com vergonha da qualidade do que a gente tem visto ali naquela CPI. Uma CPI 100% politizada, uma perseguição política aberta, claríssima, não tem compromisso com a verdade, o que importa é criar narrativas para desgastar o governo, né? Tanta coisa que a gente tem que discutir para o país, no combate à pandemia, na retomada da qualidade de vida das pessoas, né? Essa é uma verdadeira crise humanitária, foi provocada na crise do Covid, através do desemprego, do aumento da pobreza, e a gente fica vendo naquela pandemia, um circo, uma descrição precisa, em que a oposição ela está focada em uma guerra política para destruir um grupo político que tomou o poder, e não fazer o que tem que ser feito, que seria investigar irregularidades e desvios de recursos no combate à Covid, né?